Pai Senhor, pessoal, bem? Eu sou o evangelista Rafael e eu tô aqui para compartilhar com vocês alguns ensinamentos da Bíblia de maneira bem fácil, bem simples de podermos assimilar, tá? E como o primeiro vídeo do canal, nada melhor do que começar com o princípio da Bíblia. Então, pega comigo a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Ali existem alguns debates, algumas teorias que eu quero colocar para vocês. Não todas, mas as principais, tá? Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Tá? Então, quando a gente pega esse livro e vê a palavra era ou estava sem forma e vazia, há algumas teorias que surgem. De que primeiro Deus criou a terra não sem forma e vazia, mas ela veio a estar sem forma e vazia. Como em algumas traduções está escrito, estava sem forma e vazia. O verbo era vem do verbo raiar, que quer dizer ser, tornar-se, vir a existir. Tá? Então, quando nós olhamos para esse texto, alguns vão dizer assim, não, primeiro Deus criou a terra e ela era perfeita e com a rebelião de Satanás nos céus, a terra veio a estar sem forma e vazia. Tá? E eles ganham força nesse argumento dizendo que com 6 dias de criação, Satanás não teria tempo de se rebeliar no céu e vir a cair, chegar na terra e tentar a então nova criação de Deus, que era o homem e a mulher. Tá? Então alguns vão dizer assim, a terra era perfeita numa primeira criação. E com a queda de Satanás, ela tornou-se sem forma e vazia, dividindo a criação em 2 tempos, uma primeira criação e uma segunda criação. Claro que eles vão usar alguns outros textos bíblicos, não muitos, aliás são poucos textos bíblicos, para dar força a esse argumento. Alguns vão citar Jó, outros vão citar Isaías, outros vão citar a frase de Jesus, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tá? Eu aconselho que você leia os textos de Jó, os textos de Isaías, pegue todo o livro, principalmente a parte que está falando sobre a criação, entre o capítulo 30 de Jó e para frente, o livro de Isaías como um todo é perfeito, e a parte de Jesus dizendo que Satanás caiu do céu como um raio, que está falando isso a respeito que os apóstolos estavam pregando, tá? Ele viu Satanás caindo porque os apóstolos estavam pregando, no contexto ali geral. Outra teoria vai dizer que antes, nessa primeira criação, foram criados grandes répteis, os dinossauros, e com a queda de Satanás, né, nós sabemos, a ciência aponta que os dinossauros foram extintos por um grande meteoro que caiu na Terra, e a Terra entrou em um período em que a luz do sol não era vista e os dinossauros morreram por isso e por aí vai, tá? Isso é ensinado até em sala de aula. Então, eles vão ganhar força com esses argumentos. Outra teoria diz que esses versos 1 e 2, eles vão descrever o princípio da criação como um todo. Como, por exemplo, um escultor pega a sua massa de argila para esculpir alguma coisa. E quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a sua obra, ela não tem forma. Então, é impossível para quem está vendo e não é um escultor entender o que ele está fazendo. É o caso de Moisés escrevendo o livro. Quando ele começa as suas visões, porque ele não estava na criação, Deus mostrou para ele, quando ele começa a ver, e ele não é Deus para entender o que estava acontecendo, como Deus diz a Jó, quem é você, Jó? Quem era você, onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Então Moisés, por não ser Deus, não entender o que o Senhor estava fazendo, a Bíblia diz que os anjos olhavam para a criação com expectativa, porque eles não sabiam o que o Senhor está fazendo. Então se fugiu a compreensão dos anjos,
fugiria também a compreensão de Moisés. Então, quando ele olha para Deus criando, ele vai enxergar um resumo daquilo, algo grosseiro ainda na criação, como um escultor fazendo. Ele bota aquele pedaço de argila e para quem olha de fora vai dizer, isso aí não é nada. Mas para um outro escultor ele vai entender o que o escultor está fazendo ali no princípio. Tá? Então, vai se apoiar em dizer, essa teoria se apoia em dizer que ali Deus está começando a criação, por isso que ainda não tinha uma forma definida. Vale ressaltar que Deus ainda não tinha feito nem a separação da luz e das trevas. Deus ainda não tinha criado o sol, não tinha criado nada. Então, ele criou a terra e a terra foi criada, porque é o poder da palavra do Senhor. Mas ainda não tinha forma, porque a criação foi por etapas. A revelação é progressiva, tudo por etapas, tá? Então, quando nós olhamos para esse texto, e essa teoria vai dizer isso, ali é o princípio de tudo, tá? Como está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando Deus cria, ela não tem forma, porque é só o princípio das coisas. Amém? Então, essas são as teorias mais discutidas, mais aceitas, tá? Entre aí os cristãos de todo o mundo. Tá? Eu não vou defender nenhuma nem outra, por mais que transpareça isso de alguma forma, o lado que eu apoio. Só que eu quero que você tenha a sua opinião formada a respeito disso. Então vale você ler todo o livro de Gênesis e entender ele, tá? Vou gravar mais livros sobre o capítulo 1 de Gênesis, porque a ideia do canal é a gente caminhar toda a Bíblia, colocando algumas teorias, algumas ideias, explicando os textos de maneira simples, tá? Não é nada muito difícil de se compreender, sem muitos termos técnicos, aquilo que a gente pode pôr na prática, tá? Se isso te ajudar de alguma forma, se inscreva no canal que vai sair mais vídeos assim. Curta o vídeo para a gente alcançar mais pessoas e para o YouTube entender que você gosta do conteúdo. Fica com a gente, que vai sair mais vídeo assim. Se tiver qualquer dúvida a respeito do texto, deixe seu comentário aí, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Deus abençoe vocês.